Atlético Mineiro mais perto de contratar Gemerson. No Flamengo, indicações de Paulo Souza esbarram em nãos ao futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar também sobre os clássicos, como é que anda o desempenho do seu time nos clássicos em São Paulo. Novidades importantes sobre Flaco Lopes, atacante muito perto de virar reforço do Palmeiras. Te atualizo sobre a situação de Juan Pablo Vojvoda. Será que o técnico do Fortaleza corre o risco de ser demitido? As últimas do mercado de transferências, informação sobre o Botafogo e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, já sabe, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara uma boa aposta para você. Nesse domingo, por exemplo, temos jogos importantes no Campeonato Brasileiro. O principal deles, confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Vitória do Palmeiras pagando R$ 2,23, o empate pagando R$ 3,17. Se der Atlético Mineiro, pagando R$ 3,37. Tem ainda Juventude e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Red Bull, Bragantino e Internacional. Não vai ficar fora dessa, né? Para apostar é super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na sportbetbr.com e começa a apostar. Fechado? Bora começar nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é justamente sobre o Palmeiras, Lanús e José Manuel Lopes, centroavante de 21 anos de idade, que será contratado pelo Verdão. Nesse sábado, o Lanús autorizou o Lopes a passar por exames médicos. A tendência é que esses exames sejam feitos na Argentina na segunda-feira, dia inclusive em que o Lanús enfrenta o Rosário Central em partida do Campeonato Argentino. O Lanús segue tentando convencer o Palmeiras a permanecer com o jogador até na metade do mês que vem, que é quando reabre ou abre de novo o período de inscrições por aqui. Até lá, o Palmeiras não teria o jogador, embora também não pagasse os salários dele. O Palmeiras gostaria de contar com o Lopes a partir do início do próximo mês. Essa discussão deve ser concluída nos próximos dias e a gente certamente terá um desfecho, mas o Lopes será atleta do Verdão. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Flamengo conseguiu uma liminar nessa semana contra a empresa chamada Betfla. Essa empresa de site de apostas esportivas estava usando as marcas, as cores e o escudo do Flamengo de forma irregular. O Flamengo, inclusive, vai exigir uma restituição. Bora contar que a imprensa italiana está informando que o Vidal, novo reforço do Flamengo, de acordo com a própria Gazeta dello Sport, vai precisar rescindir seu contrato com a Inter de Milão. Todo mundo tinha a informação de que o contrato do Vidal com a Inter terminava no fim desse mês. Mas ao longo desse sábado, vários portais na Itália afirmando que ele ainda tem mais um ano de contrato. De qualquer maneira, isso não será um problema. Inter de Milão e staff do jogador estão acertando os últimos detalhes para rescisão de contrato de forma amigável. Dessa maneira, ele fica livre para virar reforço rubro-negro. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Botafogo comprou 30% dos direitos econômicos do atacante Edson, que tem feito ótimo campeonato brasileiro. O Botafogo tinha só 10%, passou a ter 40%. O 15 de Piracicaba manteve 10% e o restante é do atleta. Jogador de bom nível que tem crescido, especialmente sob o comando de Luiz Castro. Bora falar também sobre o Palmeiras, que venceu o Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino, derrubando um longo e incômodo tabu. Vitória por 2-0 na tarde desse sábado, jogo no Allianz Parque, os 2 gols da Duda. Dessa maneira, diante de 6 mil pessoas, o Palmeiras se manteve na ponta do Campeonato Brasileiro e ainda abriu distância para o seu perseguidor. O Corinthians é hoje apontado como grande concorrente do Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Nacional Feminino. Fase espetacular do Palmeiras, né? Tudo dá certo dentro de campo pro Verdão. Para fechar o giro de notícias, contar que uma rádio inglesa chamada Talk Sport afirma que José Mourinho está cotado para assumir o PSG. Que Maurício Pochettino não fica no PSG, isso parece líquido e certo. Agora o nome do Mourinho é uma novidade, até então não havia se ouvido falar sobre isso. Mourinho, que acaba de ser campeão com a Roma da Conference League. Quero falar agora sobre jogadores buscados pelo Flamengo. A Raíssa Simplício, que cobre o rubro-negro, informou nesse sábado que Paulo Souza indicou uma lista de nomes bem pouco conhecidos do grande público. A ideia do Flamengo era repetir a estratégia feita com Pablo Mari, que foi contratado do Deportivo La Coruña quando jogava na segunda divisão. Segundo também a Raíssa, 2 atletas já foram indicados, prospectados. O Flamengo abriu negociações, mas nos 2 casos acabou não avançando, porque os atletas não querem vir jogar no Brasil. Não são jogadores conhecidos e nem fazem parte de times da primeira divisão.
De qualquer maneira, seriam investimentos pensando a médio prazo, atletas que poderiam vir a baixo custo, garantir resultado esportivo e depois vendas bastante interessantes. O Flamengo segue no mercado em busca de opções mais baratas. Nos últimos anos a estratégia foi de buscar jogadores de nome, jogadores de peso. Paulo Souza também quer dar uma diversificada nesse perfil de investimento. Bora falar sobre Gemerson no Atlético Mineiro. Fui o primeiro a contar para vocês durante uma live, bastante tempo atrás, que o Gemerson interessava. Essa informação me foi passada pelo próprio um dos representantes do Gemerson, que o Botafogo e o Atlético tinham conversas com o zagueiro, que está livre no mercado há algum tempo, desde que teve seu contrato com o Metz rescindido. Na França ele atuou apenas 16 vezes, deixou uma impressão só razoável, o time brigando contra o rebaixamento e optou por liberá-lo de forma antecipada. Pois bem, nesse meio tempo, depois de Botafogo e Atlético fazerem consulta, o Galo foi aquele que mais avançou nas tratativas e a tendência é que o Gemerson seja anunciado nos próximos dias. Chegada do Gemerson deve indicar a saída de Godin. Conversei com o dirigente do Galo nas últimas horas, ao longo desse sábado, para saber se existe alguma proposta da Argentina. O Atlético afirma que vai esperar o Godin voltar da seleção uruguaia para se sentar à mesa, para saber se vale a pena ou não liberá-lo para jogar, por exemplo, no Vélez, que é um dos interessados. Sai o Godin, custo alto, cerca de R$800 mil por mês de salário, chega o Gemerson para ganhar menos. Gemerson precisou baixar sua pedida em relação à primeira rodada de negociações com o Galo. As conversas deram uma bela avançada e o Gemerson, que atuou no Atlético Mineiro entre 2013 e 2016 com 109 jogos e 8 gols marcados, está bem perto de voltar para o Clube Atlético Mineiro, onde ele foi campeão 4 vezes, não estou considerando a Florida Cup. Só para arrematar, vale lembrar que o Gemerson está só com 29 anos de idade, ele completa 30 no mês de agosto, bastante jovem ainda, não havia tido uma boa passagem no Corinthians, né? A última impressão no futebol brasileiro não foi tão boa, mas acho que diante do baixo investimento, certamente um negócio interessante. Bora falar sobre Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino que vem fazendo um trabalho excelente no Fortaleza. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro, todos sabem, é muito ruim. Nenhuma vitória, 2 empates e 6 derrotas nas 8 primeiras rodadas. O Fortaleza é a lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro e já tem uma distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento de 7 pontos. Até por isso, a pergunta que eu mais tenho recebido quando o assunto é Fortaleza trata sobre a possibilidade de Vojvoda ser demitido. O que eu fiz? Entrei em contato com o Sérgio Papini, que é o diretor de futebol do Fortaleza, perguntando exatamente isso. O Vojvoda corre algum risco? E o Papelin foi taxativo, afirmou Nicola, chance zero. Nem pensamos nessa possibilidade, o Vojvoda tem todo o nosso respaldo e vai continuar como técnico do clube. Vale a lembrança de que o Vojvoda já havia sido pretendido em outros momentos, por exemplo, por Flamengo e Atlético Mineiro, nos 2 casos preferiu manter o compromisso que tinha com o Fortaleza e recusou as propostas. Acho que também por isso ele merece esse crédito, essa oportunidade de buscar recuperação, até porque o time dele na Libertadores vai muito bem, obrigado, conseguiu uma classificação histórica, depois de um retorno espetacular, com 7 pontos conquistados em 9 possíveis, vencendo fora de casa o Alianza Lima e também o Colo-Colo. Fortaleza que precisa se recuperar e tem pela frente o Flamengo nesse domingo, com cerca de 60 mil pessoas no Maracanã. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Vojvoda já havia conquistado um bicampeonato cearense, a Copa do Nordeste, levou o time para a semifinal da Copa do Brasil e havia garantido a classificação inédita para a Libertadores da América. O trabalho do cara é espetacular, para mim seria um grande erro do Marcelo Paz demitir esse treinador argentino que é bem acima da média. Bora falar sobre clássicos paulistas, como é que anda o seu time nos confrontos entre si? Palmeiras e São Paulo bem, Corinthians e Santos mal. Começar falando sobre o Palmeiras. 7 clássicos na temporada contra Palmeiras. Palmeiras enfrentando São Paulo, Corinthians e Santos. São 6 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Aproveitamento de quase 86% dos pontos. Única derrota na primeira partida final do Campeonato Paulista para o São Paulo. Depois houve a recuperação com direito à goleada e título do Campeonato Estadual. O São Paulo é o segundo com melhor aproveitamento em clássicos na temporada, incluindo apenas paulistas. O Tricolor tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aproveitamento de quase 71% dos pontos. Aproveitamento muito diferente dos tempos de Leco, Raí e Pássaro, quando o São Paulo era um verdadeiro saco de pancadas quando o assunto era clássico. Já o Santos e o Corinthians, situações bem ruins. O Santos tem 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Aproveitamento de 20%. Aí você acha que não dá para ficar pior, certo? Errado. O Corinthians tem um aproveitamento ainda menor. São nenhuma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Ou seja, em 18 pontos possíveis,
O Corinthians fez apenas 1 ponto conquistado. Aproveitamento de 5,6% dos pontos, muito pouco. Especialmente porque há um investimento grande em reforços. Vitor Pereira chegou com carta branca para melhorar esse time e até agora isso não aconteceu. Queria saber a sua opinião. O que está acontecendo com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos. Lateral, você lembra dele? Lateral esquerdo formado no Corinthians, nas categorias de base e vendido para o Monza. Fez mais uma boa temporada com a camisa do time italiano. Na primeira temporada anterior, ele jogou bem, mas o time não conseguiu acesso. Nessa temporada, o Monza está de volta à elite do futebol italiano. E eu mandei mensagem para o Rafael Brandino, que é o empresário dele, para saber se existe alguma possibilidade de o Carlos ser vendido. Por que essa pergunta é importante? O Corinthians tem direito a 60% da mais-valia, ou seja, 60% do lucro que o Monza tiver. O clube italiano comprou o Carlos do Corinthians por 4 milhões de euros. Digamos que agora o Monza consiga vendê-lo por 10 milhões de euros. São 6 milhões de lucro, 6 milhões de euros. E o Corinthians ficaria com 60% desse lucro. Rafael Brandino respondeu da seguinte maneira sobre a possibilidade de o Carlos ser vendido. Abre aspas. O futuro está em aberto. Ele tem mais 2 anos de contrato no Monza e alguns clubes me fizeram consulta sobre a situação. Pelas conversas que tive com a diretoria do Monza, acho difícil negociá-lo. Agora, especialmente depois do acesso à Série A. Eu tinha combinado com a diretoria que se o Monza não subisse, eu teria liberdade para negociá-lo. Coisa estranha, né? Se o time não tivesse subido, provavelmente o Carlos seria liberado, embora talvez não tão valorizado quanto com o acesso. Agora o Monza, na primeira divisão, vai fazer esforços no caso, para manter o jogador brasileiro, muito bom atleta, 23 anos de idade, 37 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência, titular absoluto do Monza. Ainda que não seja vendido agora, é alguém que vai render dinheiro ao Corinthians mais pra frente, porque o bom futebol dele certamente vai se traduzir em propostas e o Monza mais cedo ou mais tarde vai acabar negociando. Atleta, talvez um dos mais valiosos do Corinthians, levando em consideração essa possibilidade de 60% da mais-valia. Prometo ficar de olho nessa história assim que tiver qualquer novidade, conto pra vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Se inscrevam também no nosso canal de cortes. Assim que a gente bater 90 mil inscritos, faremos sorteios de Pix. Para você se inscrever no canal de cortes é só pegar o link que está na descrição. Fechado? Abraço, tchau!